Bom, vamos lá então. Boa noite já, né? Boa noite para todo mundo. Então, a gente está começando o nosso primeiro encontro síncrono. Lembrando que os nossos encontros são sempre gravados, né? Então, em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados, lembrando que você não pode fornecer nenhum tipo de dados durante a reunião. E também, por questões de direito de imagem, você só vai abrir a câmera se você autoriza o seu uso de imagem, ok? Do contrário, mantenha ela fechada. Então, me apresentando para todo mundo, meu nome é Analder, sou professor da ETEC Silvio de Matos Carvalho, em Matão, professor do Centro Paula Souza há 18 anos, né? Completei 18 anos aí no último dia 8. Sou professor da área de tecnologia, né? Estou no GEAD há 6 anos como tutor, um pouquinho mais quando existe uma outra função, ok? Vou abrir o microfone para a Paula também se apresentar para vocês. A Paula é a nossa outra mediadora, né? Somos em 3 mediadores. São 2 Paulos, um Paulo e uma Paula, e eu aqui sobrando, né? Paula. Pessoal, eu sou Paula, eu vou conduzir com vocês o componente de comunicação. Eu também estou aqui no GEAD desde 2019. Eu trabalho na ETEC Parque da Juventude, eu leciono língua portuguesa, mas eu também sou formada em secretariado. E aí, esse ano eu também estou dando aula na FATEC. Aliás, por isso também terei que sair daqui a pouco, às 7. Eu espero que vocês tenham uma ótima jornada. Também é importante, né, parabenizá-los por estarem aqui, porque esse curso é concorrido. E aí a gente vai falar aí sobre as peculiaridades de estudarem na modalidade EAD, né? E aí, vamos lá. Analder, você não conseguiu compartilhar a apresentação? Coloquei agora, diz para mim se aparece. Apareceu, Tá. agora apareceu. Ô, Paula, mas Tá bom. como eu não consegui compartilhar direto do Teams, porque ele não está exibindo, eu estou exibindo da minha tela, eu não vou ter acesso ao chat, tá? Tá, Então, enquanto você estiver aí, se você puder ir monitorando o chat para mim, ok? beleza. Vamos tentar ir rapidinho, que a gente Tá. consegue fazer essa parte. Aí a gente combina assim, pessoal. As perguntas que vocês forem colocando aqui no chat, eu vou respondendo, e aí o professor Analder vai falando. E quando terminar, daí a gente vai respondendo tudo que for, ou que eu não consegui, ou que vier depois que terminar. Tá bom? Bom, então vamos lá. Então, aí, só reforçando o combinado aí com a Paula, e vai ter um momento em que a Paula vai precisar sair, ok? Porque ela tem aula presencial daqui a pouquinho. A partir do momento que ela sair, eu não tô com acesso ao chat, porque eu só vejo a minha tela. Então, eu respondo logo depois que eu voltar, ou se de repente o Paulo aparecer por aí, ele também vai respondendo. Se o Paulo aparecer também, Paula, aí você me interrompe também, ok? Se precisar interromper para outra coisa também, fica à vontade. Fechou. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é sobre a educação à distância, né? Reforçando aí os parabéns que a Paula deu para vocês, também quero parabenizá-los por alcançar esse curso, né? Que é um pouco concorrido e ainda assim vocês estão aqui, né? Então estão de parabéns. Só que agora a gente enfrenta um novo mundo, principalmente para aqueles que nunca tiveram um curso à distância. E no começo pode ser meio estranho, né? Você pode ter um problema de adaptação se você está acostumado com o presencial. Então, a primeira coisa que a gente tem que refletir é sobre isso, né? Sobre o nosso ambiente de estudo. Então, é um pouquinho mais difícil. Muitas vezes as pessoas falam, fazer a curso à distância é mais fácil do que presencial. Vocês vão, ao final do curso, perceber que isso é uma falácia, que, na verdade, é muito mais difícil, né? Porque aqui você não tem aquele apoio do professor o tempo todo, né? Embora a gente tem uma equipe de 3 professores, mais a coordenação para dar todo o apoio de vocês, não é no momento, não é síncrono isso, né? Então, complica um pouquinho, tá? Então, não se desesperem, vamos com calma e aos pouquinhos a gente vai ajeitando isso, tá? Os 3 tutores de vocês vão estar sempre à disposição de vocês,
só que vocês vão precisar entender que temos uma pequena restrição de horário, tá? Então, cada professor tem uma carga horária de trabalho, e aí a gente tem que respeitar essa carga horária de trabalho. Então, a gente não fica o tempo todo online, ok? Então, por isso é muito importante, quando você tiver uma dúvida, que você mande lá no Correio Tech, porque a gente vai falar isso depois, né? Mas o professor ele tem 24 horas para te responder. Só que essas 24 horas, por exemplo, se você mandar na sexta-feira, ele não vai conseguir, porque ele tem no seu horário para ser cumprido. Então, muito cuidado quando você deixa as coisas para a última hora. Importante aqui, né, também, como eu falei lá no começo da aula, por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, vocês não podem divulgar nenhum tipo de dados aqui dentro dessa aula, tá? E nem o número de telefone de vocês, tá? Então, de forma alguma, nem telefone, nem RG, nem CPF, porque a gente não pode compartilhar esses dados por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, ok? Então, se você de alguma forma compartilhar, você sabe dos riscos que está correndo. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é a SEAD, né? Então, vocês hoje são alunos da SEAD. Muitos de vocês devem estar pensando, não, a minha escola é a ETEC e tal. Não, a ETEC é apenas o polo onde vocês farão o exame de vocês, tá? A escola em que vocês estão matriculados é o SEAD, tá? Então, é a Superintendência de Ensino e Pesquisa nas modalidades EAD e aberta. Então, se você precisa de uma declaração, por exemplo, não adianta ir lá na secretaria da sua escola, eles não vão te fornecer, porque você não é aluno deles, ok? Tudo você vai conseguir pelo portal. Então, tudo que você precisar a respeito da sua vida escolar é com a gente, é no portal, é com a nossa coordenação, tá? Então, não tem nada a ver com a escola, né? A única coisa que vocês farão na escola é o exame, tá? O exame não tem jeito, ele é feito lá na, na ETEC de vocês, na ETEC Polo de vocês, ok? Então, a Superintendência de Ensino e Pesquisa nas modalidades EAD e aberta é um departamento vinculado à Coordenadoria de Ensino Técnico e Médio do Centro Paula Souza, cujo projeto é o desenvolvimento de ações em educação à distância, buscando oferecer cursos mediados por diferentes tecnologias de comunicação nos modos online, aberto e semipresencial. Ah, então, aqui para vocês entenderem como funciona dentro do SEAD, né? Então, nós temos os cursos técnicos, que é essa modalidade que vocês estão matriculados. A gente tem também o ensino médio com EJA, né? Então, para o pessoal que já tem mais de 18 anos e precisa completar essa escolaridade, a gente oferece também o EJA à distância. A gente tem especialização técnica, né? A gente tem hoje uma especialização técnica, então, quando vocês foram se inscrever lá, já tinha ela disponível. E quando vocês terminarem esse curso, vocês podem fazer, né? É uma especialização em gestão muito bacana. Então, quem quiser, quando terminar o curso, já pode se matricular. E temos também o MOC, né? Já fica um convite para vocês conhecerem os cursos de MOC da SEAD, que são cursos autoinstrumentais, né? Ou seja, você vai lá, se matricula e você vai fazendo cursos, atividades, sem precisar de mediação. Diferente do nosso curso em que você tem nós como mediadores. Os MOOC, não, são cursos mais simples, né, mais rápidos, só que ele também não tem mediação. Se você pesquisar lá, MOOC Centro Paula Souza, vocês vão ter acesso a eles, ok? E aí, a SEAD, como eu disse, é um departamento do Centro Paula Souza, né? O Centro Paula Souza é uma autarquia do Estado, que é referência em educação profissional no Estado de São Paulo, no Brasil, né? O maior centro tecnológico do Brasil. A gente tem hoje 228 escolas técnicas, mais o SEAD, que contém aí uma gama enorme de cursos e alunos. A gente tem 79 faculdades de tecnologia, as FATECs. Além dessas escolas e faculdades, a gente tem 468 classes descentralizadas, distribuídas em 345 municípios do estado de São Paulo. A gente tem hoje cerca de 317 mil alunos nos cursos técnicos de nível médio e superiores tecnológicos. E o SEAD tem aí 90 polos de educação à distância, cerca de 8 mil alunos, né? Então, vocês hoje fazem parte desses nossos 8 mil alunos.
Então, para entender melhor a estrutura do curso, vamos entender quem é quem, né? Quem faz o que dentro dessa nossa estrutura, tá? Primeiro, vocês vão ter o professor mediador, tá? Que é o seu parceiro no estudo. Ele sempre estará com você no ambiente virtual de aprendizagem, auxiliando em suas dificuldades e fornecendo feedbacks em suas atividades e participações nos fóruns e debates, videoconferências e demais atuações no Ava. Você aprende com as experiências dele e ele com as suas. Então, esse é aí eu, a Paula e o Paulo, tá? Somos os mediadores de vocês. E a gente vai conduzir a aprendizagem de vocês durante esse semestre. O curso de vocês tem 3 semestres, então a cada semestre vocês trocam de disciplinas, trocam de mediadores, até chegar lá no final. A gente vai ver daqui a pouquinho a estrutura de disciplinas do curso, então eu não vou entrar nesse detalhe. Então, o nosso papel é mediar a aprendizagem de vocês, é auxiliar vocês nessa aprendizagem. Então, se está com alguma dúvida referente ao conteúdo, é a gente que vocês têm que procurar, ok? Depois, a gente tem o coordenador do processo mediador, que aí é a Kelly, né? Não sei se a Kelly vai entrar aqui para dar as boas-vindas para vocês, né? Como as aulas ficaram todas distribuídas, eu não sei se ela vai conseguir entrar aqui para dar um oi para vocês. Mas a Kelly é a coordenadora. Então, quando vocês tiverem algum problema de estrutura, algum problema de coordenação, é a Kelly que vocês têm que procurar. E como é que eu consigo falar com a Kelly? Correio Tech, ok? Então, você vai lá no Correio Tech e vai estar lá nas partes de coordenadores a professora Kelly, tá? Então, quando você precisar, eu preciso alterar o meu polo, mudei de cidade, preciso alterar o polo. É com a Kelly. Aproveitamento de estudos, é com a Kelly. Enfim, tudo que não for relativo à aprendizagem, ao conteúdo, aí é com a Kelly. Depois a gente tem um outro professor que é importante para vocês, que é o professor de apoio presencial de polo, ok? Que é o que oferece o apoio presencial para vocês. Esse professor, ele fica lá na sua ETEC. Ele tem uma carga horária para ficar lá para tirar suas dúvidas, mas ele não é especialista no seu curso. Pode até ser que seja, o da sua escola seja, mas não é um padrão, ok? Por quê? Ele não é responsável por tirar dúvidas de vocês. Ele é responsável apenas por ajudar vocês com o ambiente. Então, estou com dificuldade para enviar uma atividade. Então, ele consegue ajudar vocês, ok? Eu estou sem computador em casa, preciso usar o computador da escola. Então, aí vocês vão mandar mensagem para a Kelly vai verificar essa possibilidade de usar o laboratório da escola e vai contactar o professor de apoio presencial para te acompanhar nesse momento, ok? Então, esse é o papel do professor de apoio do Polo. Ele não vai te tirar dúvidas do conteúdo. Minha dúvida é de português, é com a Paula, né? De comunicação, é com a Paula. Não adianta ir lá no Polo, por exemplo, na minha ETEC, o professor de polo é um professor de português, tá? Então ele conseguiria, tá? Mas não é função dele. Então, se a dúvida é de comunicação, com a Paula. Se é das disciplinas de TI, é comigo. E se é com as disciplinas de DS, é com o Paulo. Se for de acesso ao sistema, alguma coisa assim, aí sim é com o professor de apoio. E a secretaria acadêmica, que ela é responsável pela a vida escolar de vocês documental, né? Toda a parte de documentos de vocês é com eles, né? Então, eles vão emitir o seu certificado, né? E tudo isso. Vocês não vão ter muito contato com eles, né? Porque, basicamente, o que vocês precisam vai estar sempre com esses 3 primeiros aí. Mas se precisar de alguma coisa que for referente à documentação, é com a secretaria. Então, falando do nosso curso de técnico em desenvolvimento de sistemas, ele está organizado em 3 módulos, tá? E ele oferece uma oportunidade de qualificação em cada etapa estudada. Isso quer dizer que a cada semestre que você concluir, você tem direito a um certificado. No primeiro módulo, né, ao final desse módulo, lá em julho, quando vocês concluírem o primeiro módulo, vocês já terão direito à certificação de qualificação profissional técnica de nível médio em auxiliar de desenvolvimento de sistemas, tá? Então, vocês vão terminar em julho, em agosto, setembro, outubro, até novembro, mais ou menos, já vai ficar disponível para vocês lá no EAD Tech o certificado. Quando terminar o módulo 2, a qualificação de vocês passa a ser de programador de computador. E quando terminar o 3, aí sim vocês têm o título de técnico em desenvolvimento de sistemas, ok? Todos esses certificados vocês vão encontrar lá na plataforma. Sobre a divisão de cada um dos módulos, né? Então, esse primeiro módulo, que é o que vocês estão cursando agora,
Ele é dividido em 3 componentes, né? A gente tem um componente transversal e dois macrocomponentes, tá? Então, diferente de um curso técnico presencial, que é dividido em vários componentes, aqui a gente tem a parte de tecnologia dividida em 2 macrocomponentes, ok? Comunicação tem uma carga horária de 40 horas. E por ser uma carga horária menor, é dividido em 8 agendas de estudos. Então, cada semana de estudo a gente vai chamar de agenda. Então, a comunicação, vocês vão perceber que as atividades não vai ser toda semana, vai ser a cada 15 dias, E a tá? hoje? Oi? Então, as aulas de comunicação vai ser a cada 15 dias, tá? Então, a cada 15 dias vocês têm uma atividade para entregar. Pessoal, se alguém tiver com o microfone aberto e não for falar, eu peço, por gentileza, que feche, tá? Depois a gente tem desenvolvimento de sistemas 1, que aí vai ser o professor Paulo, que vai ser o professor de vocês, e aí são 180 horas de carga horária e 16 agendas, ou seja, é uma agenda por semana. Isso quer dizer que você vai entregar para o Paulo toda semana uma atividade diferente, ok? E de tecnologia da informação, TI, aí é comigo, aí também são 16 agendas, então daqui até julho, toda semana você tem um compromisso de entregar uma atividade comigo, ok? Então reparem que em uma semana você tem que entregar 3 atividades, em outra semana 2, na outra 3, depois 2, e é assim até o final do curso. Então, é aí que eu estou dizendo. Se falaram para você que educação à distância é fácil, tá aí para vocês verem que não, ok? Vocês têm que trabalhar, não é só se matricular como muita gente pensa. Aí depois vem o segundo módulo, aí a gente troca a disciplina que era transversal, deixa de ser comunicação e passa a ser inglês instrumental. Desenvolvimento de sistemas passa a ser até a nomenclatura 2, continua com 16 agendas. Tecnologia da informação também passa até a nomenclatura 2, mas passa a ser 8 agendas, tá? E aí entra o nosso PTCC, Planejamento de Trabalho de Conclusão de Curso, que também é com 8 agendas. Diferente de comunicação em inglês, que são agendas quinzenais, tecnologia e PTCC são semanais, tá? A diferença é que da agenda 1, da semana 1 até a semana 8 é TI 2 e da semana 9 até a semana 16 é o PTCC. E por fim, o terceiro módulo, né? A nossa disciplina transversal passa a ser Ética e Cidadania, com 40 horas semanais, também agendas quinzenais, são 8 agendas por semestre. A gente tem DS 3, desenvolvimento de sistemas 3, também com 16 agendas, TI 3 com 16 agendas, e o desenvolvimento de trabalho de conclusão de curso com 8 agendas. Aí o desenvolvimento de conclusão de curso também passa a ser quinzenal, tá? Então são 8 agendas com entregas quinzenais. Então aqui só um resuminho do que foi falado. DS são 16 agendas, 16 atividades semanais. Tecnologia, 16 agendas, 16 atividades semanais. Comunicação, 8 agendas, 8 atividades quinzenais, ok? Essas atividades são realizadas concomitantemente, né? Então, como eu disse, nessa primeira semana, vocês têm que entregar 2 atividades, pelo menos, DS e TI, tá? A primeira agenda que abre amanhã, tá? Não estou falando da agenda 0, não. Estou falando da agenda 1, que vai abrir amanhã. Então, vocês vão entregar, vai abrir amanhã, sexta-feira, ao meio-dia, e aí ele vai fechar ao meio-dia da segunda-feira da outra semana. Então, abre aqui, passa sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Na outra segunda, fecha ao meio-dia, ok? Se não entregou, aí não tem mais jeito, ok? Então, vocês têm 2 fins de semana para fazer essas agendas. A de comunicação fica aberta por 15 dias. Então, na verdade, ela vai fechar na outra segunda-feira ainda, ok? Importante saber, cada professor mediador é responsável por um componente curricular, ok? O que isso quer dizer? Que a Paula é especialista da comunicação, eu sou especialista da TI e o Paulo é especialista de DS, ok? Então, não adianta vocês fazerem perguntas para Paula sobre TI, que ela não vai saber responder. E de comunicação também não adianta fazer para mim, que eu não vou saber responder. Mas todo mundo sabe português. Mas eu não posso entrar no componente do outro, ok? Então, sempre que você fizer a pergunta, direcione pro mediador da disciplina correta, tá?
2. A frequência do curso é contabilizada a partir da realização das atividades da agenda, sendo uma atividade obrigatória por agenda solicitada pelo professor mediador. Então, a frequência de vocês, eu nem gosto de usar o termo frequência, porque frequência quer dizer que você frequenta, e na verdade eu gosto de usar o termo participação, é medida pela entrega. Então, o que acontece se você não entrega a atividade? Perde a vaga, ok? Pelo Estatuto do Santo Paulo Souza, o aluno que deixa de frequentar a aula por mais de 15 dias consecutivos, ele é considerado desistente. Se a atividade é a frequência no EAD, quer dizer que se você deixar de entregar 2 semanas as 3 atividades dos componentes, você pode ser considerado desistente. Então, muito cuidado, tá? Aconteceu um imprevisto, eu não vou poder entregar de jeito nenhum. Avisa, tá? Para você não correr o risco de perder a sua vaga, tá? Depois, de acordo com o regimento comum das ETECs, a frequência mínima exigida é de 75%. Então, se a entrega de atividade é frequência e é necessário ter 75% de frequência, isso quer dizer que você tem que entregar 75% no mínimo das atividades para poder fazer o exame presencial, ok? Então, se você não fazer 75% das atividades, quando você chegar lá no seu polo para fazer a prova, o seu nome não vai estar na lista para fazer a prova, porque você não alcançou o índice necessário, ok? É só fazer as contas. São 16 agendas de TI, 16 agendas de DS, mais 8 agendas de comunicação. Isso dá um total de 40. Isso quer dizer que durante todo o semestre você precisa fazer, no mínimo, 30 atividades, ok? Isso é o mínimo, mas não é o que a gente espera de vocês, tá? A gente espera realmente 100% e daqui a pouco eu falo sobre isso. A recuperação é realizada em 3 períodos ao longo do semestre. Uma agenda nunca abre mais de uma vez para recuperação. Isso aqui é muito importante também. Professor, mas olha, aconteceu que nessa semana eu estava doente, eu não consegui fazer. Ok, sem problema, imprevistos acontecem, uma semana é mais tumultuada que a outra, por isso a gente tem a recuperação. E quando acontece a recuperação? Numa determinada semana, abre a recuperação das semanas anteriores e vai para lá. Então quer dizer que eu posso deixar de fazer atividade, porque depois eu faço a recuperação. Poder pode, mas eu não recomendo. Por quê? Quando abre a recuperação, a primeira recuperação, por exemplo, vai abrir lá na agenda 6 e vai abrir agenda 1, 2, 3, 4 e 5. 5 agendas de TI, 5 agendas de DS, 2 agendas de comunicação. Pensa, se você deixou um monte de atividade para fazer. Se fazer 3 já é difícil, imagina fazer 12. Então, muito cuidado com as atividades que vão ficando sem fazer. Uma ou outra é comum, ok? Mas não vai deixando acumular muito. Os alunos que não realizarem as atividades semanais por mais de 15 dias são considerados desistentes e perdem o direito à vaga. É aquilo que eu disse. Se você fica 2 semanas sem entregar nada de nenhum componente, você perde o direito à vaga. Então, muito cuidado. Mas vai acontecer, eu tenho uma viagem marcada, eu não vou conseguir. Avisa, porque se você avisa a gente ou avisa a coordenação, você não perde a vaga, tá? Se tem um motivo para essa ausência, você não perde a vaga, tá? Mas se você não avisa, não tem muito o que fazer. Combinado? Perfil do aluno EAD. O aluno ele precisa ser proativo, autônomo, responsável, ativo, criativo, colaborativo, reflexivo e dinâmico. Ou seja, se você não tem algum desses itens aí, eu já vou falar para vocês irem treinando, porque vocês vão precisar. Proativo por quê? Vocês vão perceber que o material do curso, ele te abre portas, mas você vai precisar ir um pouco além. E se você não for proativo, você não vai fazer isso. Então, minha recomendação é sempre isso. O material do curso vai te abrir a porta. Entra e corre atrás de todo o resto que você precisar. Autônomo, porque é você que vai gerenciar seu conhecimento. Eu não tenho como saber se você aprendeu. Se você não me manda dúvidas, eu não tenho como você saber, né? Eu parto do pressuposto de que você aprendeu, porque você não me mandou dúvida, tá? Então não adianta depois chegar lá no último dia da recuperação, então, professor, não estou conseguindo fazer atividade porque eu não entendi o conteúdo. Aí não dá mais tempo, né? Então, você é que tem que ter essa autonomia de gerenciar a sua aprendizagem. Uma coisa que eu sempre recomendo aos alunos: vocês têm 2 fins de semana por atividade, né?
com exceção de comunicação, que são 3 fins de semana. Sempre na primeira semana, mesmo que você não vá fazer a atividade naquele fim de semana, abra a atividade, para ver se você não ficou com dúvida em como fazer a atividade. Porque muita gente perde atividades, depois tem que refazer, porque não entendeu a atividade. Se você lê a atividade no primeiro fim de semana, você tem uma semana inteira para tirar dúvida, ok? Agora, se você deixa para ler só no fim de semana que você vai fazer a atividade, aí você não tem mais tempo, tá? É importante lembrar, daqui a pouco eu vou mostrar os horários de cada mediador para vocês, e vocês vão ver que tem dia que o professor não entra. Então, se a sua dúvida está naquele dia, você vai mandar o correio técnico e ele não vai te responder. Então, muito cuidado com isso, tá? No meu caso, eu tenho horário de mediação a semana toda, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, todos os dias, tá? Não todos os períodos, mas todos os dias. Um pouquinho mais fácil. Mas, por exemplo, se você deixou para fazer na última hora e vai me mandar uma dúvida na segunda de manhã, eu não vou te responder, porque eu só vou entrar no portal na segunda à tarde. E aí já vai ter fechado o prazo, ok? Da mesma forma, eu acho que a Paula tem 4 dias, pelo que eu me recordo, e o Paulo são 3 dias. O Paulo é terça, quarta e quinta. Ou seja, se você não pergunta na segunda, ele só vai te responder na terça. Então, muito cuidado com isso, tá? Sempre antecipem. Responsabilidade, então vocês são responsáveis, tá? Se você não entregou a atividade, a responsabilidade era sua. Aquilo, mas o professor não avisou. Não, a gente não tem que avisar nada, ok? A responsabilidade é sua, tá lá, fica disponível. Fui lá abrir, não tava. Aí tudo bem. Aí vai lá, reclama comigo, reclama com a coordenação, que a gente vai verificar o que aconteceu, tá? Mas a atividade vai estar lá toda semana, tá? Então, não tem que avisar para vocês, a agenda está aberta. Não, a agenda abre toda sexta-feira, meio-dia. Se acontecer algum problema, a gente avisa, mas, em geral, meio-dia ela está aberta e fica aberta até segunda da outra semana. Então, atente-se a isso. Ativo, vocês têm que ser ativos de procurar isso, procurar sanar as dúvidas, né? Cabe a vocês isso aí. A gente está aqui como apoio, tá? Diferente do professor da sala de aula que consegue ficar cobrando vocês o tempo todo, a gente não consegue, tá? Então, é você que tem que fazer essa parte, né? Você é a parte ativa da sua aprendizagem. Criativo, porque a gente está no curso de tecnologia, a gente está no curso à distância, e aí criatividade vai ser necessária. Colaborativo, né? Mas colaborativo num curso à distância. Sim, você precisa ser colaborativo. E aí a gente vai ter os nossos fóruns em que você vai poder fazer essa sua colaboração. Tem gente que às vezes está fazendo o curso e que já tem conhecimento, né? Precisa da certificação. Então, bora lá, vai lá, ajuda com seu conhecimento. Ou então você já tem conhecimento porque trabalha na área de um determinado componente, você já tem algum conhecimento. Então, vamos lá, ajude, ok? Reflexivo, então vocês vão perceber que alguns fóruns também vai levar vocês a fazer essa reflexão, não só sobre tecnologia, mas sobre o mercado de trabalho e de tudo. E dinâmico, né? Você tem que estar ali o tempo todo se mexendo, né? Aquilo de, eu vou entrar no portal só uma vez por semana, né? Na sexta-feira eu entro e faço tudo. Não, não faça isso. Seja dinâmico. Entre no portal, se possível, todos os dias. Fórum, entra lá várias vezes. Eu já respondi, tá bom, não vou fazer mais nada. Não, vai lá, é colaborativo, né? Vai lá e forneça a sua colaboração, responda as pessoas que já mandou alguma coisa. Às vezes você coloca uma mensagem, outra pessoa pergunta alguma coisa. Então você tem que entrar para poder dar sequência. Orientações. Criar rotinas de estudo, né? Seguir um roteiro de estudo. Então vocês vão perceber que os nossos cursos tem um roteirinho para você seguir, né? Então quando você abrir a agenda, na verdade, se você abrir a agenda zero, já vai ter isso, mas vai estar lá, né? Uma sequência de passo a passo como fazer. Mas além disso, criem vocês também uma rotina. Tipo, não, na segunda-feira eu vou dedicar para comunicação. Na terça eu vou dedicar para TI. Na quarta eu vou dedicar para DS, né? Então, tal dia eu vou só ler o material, né? Tal dia eu vou fazer a atividade. Procurem criar essa rotina, sabe? Todo dia no mesmo horário, porque isso vai ajudando você a fazer esse gerenciamento. Então, monta esse cronograma de estudo da semana, mantenha essa disciplina de estudo. Então,
procurem, o quanto mais tempo vocês conseguirem dedicar ao curso, melhor vai ser a aprendizagem de vocês, mas procurem, sei lá, dedicar ali, vou dedicar 5 horas da minha semana para isso. Vai precisar de um pouquinho mais, na verdade, né? Mas se você se propôs a dedicar no mínimo 5, dedique no mínimo 5. Outra coisa, criem um ambiente de estudo, tá? Nada de ficar lá só com o celular, jogado, deitado na cama e lendo material. Não, sentem-se, se comportem ali, faz tudo bonitinho, para que isso ajude melhor, né? Para que seu cérebro entenda que você está no momento de aprendizagem. Então, criem esse ambiente. O professor EAD quem é? O professor mediador de aprendizagem é aquele que faz sentir-se junto aos alunos, mesmo à distância, está em constante interação com os alunos, auxilia os alunos nos estudos e atividades das agendas, realiza os feedbacks das atividades online dos alunos, orienta, sugere melhorias, aponta os pontos positivos, elenca atitudes e comportamentos a serem mantidos ou modificados e esclarece dúvida. Então, o nosso papel é esse, tá? É ser ali, dar aquela mão para vocês para ajudar a atravessar esse semestre. E eu espero que a gente consiga fazer isso da melhor forma possível, tá? Eu tento sempre ajudar da melhor forma, estou sempre disponível, porque eu gosto de ver meus alunos crescer. Muito bom saber que um aluno conseguiu depois entrar no mercado de trabalho, né? Ontem recebi uma mensagem de um aluno que agora ele está trabalhando por conta, que ele já está construindo sites e já tá vendendo. Isso deixa a gente feliz, tá? Então, e eu tenho certeza que a Paula e o Paulo também são muito dedicados. Já trabalhei com a Paula, né? O Paulo não me recordo, mas com a Paula eu já trabalhei e tenho certeza que vai ser uma excelente profissional para trabalhar com vocês. Então, tenho certeza que vocês estão em excelentes mãos. Agora, cabe a vocês também serem excelentes alunos, porque excelentes professores vocês já têm. Vamos falar do ambiente de estudo, então? Vocês já devem ter entrado, né? Vocês receberam por e-mail o login e senha, ok? Então, esse login e senha vocês já receberam, já entraram. O login vai ser aquela coisa louca de nome, underline, sobrenome. E para quem tem 5 sobrenomes, então, vai ser aquela coisa gigantesca. Mas você consegue alterar. Se você for lá em perfil, você consegue alterar o seu login, ok? Da mesma forma a senha, né? Assim que vocês entram, já pede para vocês alterarem. Tá com problema de acesso, né? Não está conseguindo entrar? Manda mensagem que a gente consegue resetar a sua senha. Aí você recebe uma nova senha e aí você consegue acessar, tá? Mas não demora muito para isso, né? Para depois não falar que não fez a tarefa porque não tinha senha. Então, como acessar? Então, tá ali, ó, lá onde está circulado em vermelho, acessa as aulas, lá vai aparecer todas as aulas de vocês. Nesse momento, vocês só têm acesso à aula 0, tá? Então, vocês vão clicar lá, vai aparecer aula 0, tá? Amanhã, depois do meio-dia, vai aparecer 3 novas aulas. A aula 1 de DS, a aula 1 de TI e a aula 1 de comunicação. Então, vai aparecer ali bonitinho. Importantíssimo. Quando vir a agenda 2, elas vão vir agenda 2, e aí elas vão ficando em ordem. Então, comunicação vai ficando perdidinho. Por quê? DS e TI vai estar sempre juntinhas, né? Porque elas acompanham. A de comunicação, não. A sequência é diferente, né? Quando a gente estiver na 3 de TI, a gente vai estar na 2 de comunicação. Então, ela vai ficando perdidinha lá. Então, se você falar, não abriu a agenda de comunicação. Não, abriu. É que ela tá por ordem. E aí você não está conseguindo enxergar ela. Ok? Então, fiquem atentos a isso aí. Vai estar sempre na ordem. Uma vez aberta, as aulas não fecham até o final do semestre. Ok? Elas ficam abertas para você o tempo todo. A atividade fecha, ok? Então, quando der na segunda-feira, meio-dia, a atividade daquela agenda vai ser fechada e você perde acesso a ela, ok? O restante do conteúdo fica todo disponível. Mas meu conselho, já vai fazendo download e vai salvando já no seu computador, porque quando vocês forem para o segundo módulo, vocês perdem acesso às aulas do primeiro módulo, ok? Então, já vai salvando. Mas durante o semestre elas não fecham. Então aí tá a aula de ambientação, né, a aula 0. Vocês vão perceber que vai ter os links para vocês clicarem. Então o curso vai seguir mais ou menos essa estrutura aí, né, de por que aprender, para começar o assunto, mergulhando no tema. E então cada um desses itens vai ter alguma coisa para você fazer. E a partir da agenda 1 vai ter lá a atividade, que aí é a atividade que vocês vão fazer, ok? Importantíssimo, o calendário do curso. Então, se você entrar lá, você consegue fazer o download do calendário. E aí vocês vão ver quando vai começar cada semana, cada agenda, tá?
e quando é o encontro presencial, que já está com data marcada. Então, ninguém pode alegar que não sabia lá no final, ok? Nada de agendar casamento para o dia do exame. Então, a gente vai trabalhar, né, com essa metodologia que vai fornecer esses momentos. O de sensibilização, então vocês vão ver lá, toda a agenda vai ter o momento de reflexão, por que aprender e para começar o assunto. Depois, o mergulhando no tema vem com o conteúdo propriamente dito, tá? E por fim, a sistematização, ou seja, ver se você realmente aprendeu aquilo que foi ensinado durante a semana. Aí é a atividade da semana. E depois a gente tem um ampliando o horizonte, que aí é um pouquinho além daquilo que a gente aprendeu durante a semana. Roteiro de estudo, momento de sensibilização, isso aqui é o que eu acabei de explicar, né? Aborda um assunto como estratégia de aproximação, conectando os assuntos com os seus saberes, habilidades e competências. A organização, a investigação mais aprofundada do assunto, né? Como eu disse, é aí que vai estar o nosso conteúdo. E o momento de sistematização é quando você vai colocar em prática aquilo que você aprendeu aí durante a semana, tá? A atividade online vai estar sempre ali, né, naquele item. Então, tá ali, ó, nesse exemplo aí, ó, de DS1, tá questionário. Isso quer dizer que a atividade dessa agenda é um questionário. Então, vai ser lá um questionário em que você vai ter que responder algumas perguntas, ok? A atividade pode ser do tipo fichário, tá? Que aí você tem que responder uma situação, fazer alguma coisa, enviar um documento e assim por diante, ok? Tem atividades que são debates, né? Então a gente vai ter um ambiente de debate e aí a sua avaliação vai ser em cima do debate. O manual do aluno está disponível também lá na Agenda Zero. Então é interessante vocês consultarem, porque lá tem muitas dúvidas que vocês têm, tá lá no manual. Às vezes vocês fazem pergunta de coisas que já estaria claro para vocês se você tivesse lido o manual. Então não deixem de ler o manual, ok? A avaliação de aprendizagem. Então, a gente vai trabalhar com as avaliações formativas, né? Então, são avaliações semanais ou quinzenais. E o seu professor utilizar alguns critérios como o aluno resolveu situação, problema, proposta, colabora com a turma, está sempre atento aos prazos de entrega, atividade. Então, vocês vão ter essas atividades formativas. Então, DSTI são semanais e comunicação é quinzenal. Então, sempre vai ter essas atividades. A gente vai ter os encontros síncronos. Essa avaliação é realizada pelo professor ou mediador, utilizando metodologias ativas que podem ser aplicadas nestes encontros, incentivando e argumentando a reflexão. Então, é muito importante aqui, né, falar sobre o encontro síncrono, porque a participação nele não é obrigatória, tá? Uma vez que o horário dele vai ficar num horário que talvez você não consiga participar. Então, não se preocupe, tá? A participação dele não é obrigatória, ele não conta presença, tá? Mas é extremamente importante que, se você pode, entre ao vivo e participe, porque quando o aluno entra no encontro ao vivo, fica muito mais fácil da gente trabalhar, tá? Debater ali com o aluno fica muito mais fácil do que se não tiver ninguém, do que a gente gravar uma aula e disponibilizar para vocês. Para quem gosta de assistir a aula, porque muitas vezes só lendo a pessoa não aprende, não tem problema, o encontro síncrono fica gravado. Então, se você não pode assistir naquele horário, você vai poder assistir depois. Fica gravado e a gente sempre disponibiliza o link depois, ok? E por fim, a gente tem o exame presencial, que é uma avaliação obrigatória e imprescindível para a aprovação. Ela é realizada no seu polo, de forma presencial, conforme previsto em calendário. Então, o exame acontece lá no final do semestre, vocês têm 2 datas de exame, a participação é obrigatória no primeiro exame, ok? Se você for mal reprovar, você ainda tem o segundo exame. Então, muita atenção. Se não realizar o exame, está reprovado automaticamente, mesmo que tenha 100% de participação, ok? Sobre o processo de avaliação. Então, os alunos vão ter 10 dias corridos para realizar a atividade. Como eu disse, vocês têm de sexta de uma semana até segunda da outra semana. São 10 dias para realizar cada atividade, exceto de comunicação, que aí são 15 dias. 15, né? Talvez dê um pouquinho mais aí. E os professores, né, nós tutores, temos uma semana para correção das atividades a contar da data de postagem do aluno.
ok? Então, a gente sempre tenta corrigir o mais rápido, mas o nosso prazo é de 1 semana, ok? Então, o que a gente recomenda? Entregue a atividade o mais rápido possível, que você vai receber a atividade, a correção da atividade o mais rápido possível também. E, às vezes, até há tempo de corrigir para enviar dentro do período, tá? Mas, é claro, nem sempre a gente consegue, tá? Mas fica a dica. Então, sobre as agendas, eu já falei, né? Vai sempre abrir na sexta-feira, passa 2 fins de semana e depois fecha na segunda-feira, tá? Então, ali num exemplo, ó, ela abre no dia 8 e fecha no dia 18, sempre ao meio-dia. As atividades de recuperação. Então, a primeira recuperação acontece agenda 1, 2, 3, 4 e 5 no período entre 20 e 30 de março. Ou seja, quando tiver na agenda 6, a gente abre a agenda de 1 a 5. E importante, não fica uma semana só para recuperação, não, tá? Quem ficar de recuperação vai fazer a agenda 6 e as recuperações que tiver perdidas aí entre 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ok? Na segunda recuperação, vai abrir 6, 7, 8 e 9. Então, abre lá na agenda 10. No período de 17 a 27 do 4, considerando as atividades entregue da agenda 10. E a terceira recuperação acontece a 10, 11, 12 e 13 e 14, do dia 25 ao dia 1. Detalhe importante aí, reparem que não temos recuperação da agenda 15 e 16 e agenda 8 de comunicação, tá? Então, essas agendas não têm recuperação. Se deixar de fazer, já era, ok? Então, no momento da segunda recuperação, os alunos que estiverem com, no mínimo, 50% de participação ainda terão chance de realizar as atividades das próximas agendas e se garantirem frequência mínima de 75%. Então, ali na segunda recuperação, é importante que, após finalizar a segunda recuperação, a gente vai passar pelo conselho e todo aluno que tiver com menos de 50% de atividade aí, ele já será considerado retido, ok? Então, se nesse momento, quando terminar a segunda recuperação, você tiver menos de 50%, você vai ser retido. Por quê? Com o restante do curso, você não consegue alcançar 75%. Então, já fica retido aí. Então, muito cuidado. A menção máxima que o aluno receberá nas atividades realizadas no período de recuperação é B. Bom, considerando que a menção MB também ponderará assiduidade na entrega da atividade. Isso quer dizer que, se você faz recuperação, mesmo que o seu trabalho tenha sido perfeito, ok? Ele não vai ganhar um MB, que é o nosso excelente, tá? Ele vai ganhar um B, ok? Por quê? Porque você deixou de entregar no prazo, tá? Então, é muito importante isso também. Fazer dentro do prazo para garantir o seu MB. A gente trabalha aqui com menções MB de excelente, B bom, R razoável e I de insuficiente. Alunos com menos de 50% de participação nas atividades formativas no momento do conselho intermediário, ou seja, após a segundo período de recuperação, serão informados pelos professores, mediadores e coordenação de curso formalmente por e-mail e correio TEC de que não estarão aptos a realizar a prova presencial por não terem frequência mínima de participação e serão colocados como desistentes ou considerados reprovados, dependendo de cada caso, sem permissão para a realização do exame presencial, ok? Então, não tem o que fazer, tá? Não fez, vai ser reprovado ou desistente. Encontro 5. Nos objetivos é acompanhar o seu desenvolvimento, identificar as oportunidades de construir e aprimorar suas competências e habilidades. Esta avaliação é realizada pelo seu professor mediador, utilizando metodologias ativas que podem ser aplicadas nesses encontros, incentivando a argumentação e reflexão. Então, como eu disse, os encontros síncronos, embora eles não sejam obrigatórios, é um momento extremamente importante. É um momento em que a gente vai se conectar, que vocês vão poder tirar dúvida comigo ao vivo. Então, é um momento super bacana. Então, eu espero mesmo que vocês participem dos nossos encontros. Sobre frequência no exame presencial, né? Que aí aqui é onde vale a pena a gente fazer as atividades aí com bastante afinco. A participação do aluno nas atividades formativas, além de definir a participação na prova presencial, também poderá beneficiar o aluno em sua menção final, conforme mostra a tabela a seguir. Então, se você tem uma participação entre 80% e 90%, você ganha um ponto na prova presencial. O que é esse um ponto? É como se você começasse a prova já com uma questão certa. Se você tiver entre 90 e 100, ou seja, 99,999, você ganha 2 pontos.
E se a sua participação for 100%, ou seja, você entregou todas as atividades do semestre, você acrescenta 3 pontos no exame. Ah, não precisa desses 3 pontos. Espera o exame para vocês falarem isso, ok? Então, é importante. Imagina, se você começar uma prova com 3 acertos, já é como se já tivesse 3 acertos assim de cara, né? Então, ele pode ser o que te aprova, porque você é obrigado a acertar 16 questões para ser aprovado. São 30 questões, das quais você tem que acertar 50% mais um, ou seja, 16 questões. E aí, se no dia da prova você não estava muito bem, acertou 13, se você tiver 100%, você vai ser promovido, porque você tem os 3 pontos extras, ok? Ah, mas eu não vou precisar não, eu vou acertar. Você pode ficar com um B quando você poderia fechar o semestre com MB, né? Para você ficar com um B, você tem que acertar 26 questões, tá? Só pode errar 4. Mas se você tem os 3 pontos, se você acertar 23 questões, você garante o seu MB. Então, vamos correr atrás desses 100%. Todo mundo. Os exames presenciais ocorrerão em datas previstas no calendário, das 9 às 12, na ETEC Polo, ok? Então, lá no seu perfil, vai ter onde é a sua ETEC Polo, mas é onde você se matriculou, ok? Alunos em condições especiais de estudos deverão fazer o upload no EADTech do documento médico ou do especialista de saúde que o acompanha, datado, assinado até a data informada pelo seu coordenador de curso, para que tenham direito à assessoria necessária. Fique atento. Pessoal, isso aqui é muito importante, porque tem muita gente que às vezes necessita de condições especiais e só vai lembrar disso quando estiver chegando a prova, tá? E aí o prazo vai ter encerrado. Então, se você tem algum problema de locomoção, por exemplo, eu não consigo subir escada. Então, você precisa já fazer esse envio desse documento. Por quê? Na hora da prova, vão te garantir um local de fácil acesso, tá? Então, eu tenho um problema que eu não consigo me concentrar quando eu estou numa sala cheia de pessoas. Então, vai lá, sobe o laudo e você vai ter uma sala só para você, ok? Só que isso tem que ser feito agora, não pode ser feito depois, ok? Outra coisa, não é só, eu quero. Não, você precisa de um laudo médico dizendo que você precisa disso, tá? Então, isso é muito importante. Então, a gente dá todo o apoio, mas para quem realmente precisa, para quem tem o laudo médico que afirma isso, tá? Então, muito cuidado. Se você tem qualquer tipo de necessidade, qualquer condição especial, já envie, né? Porque aí a gente só vai ficar sabendo disso se você enviar a documentação. Arnaldo, Oi? eu vou precisar sair, Certo. então eu queria só me despedir, pessoal. Espero que a gente tenha um ótimo curso. Eles estão perguntando bem pouco, viu? Tem Uhum. pouquinha coisa aqui. Vamos deixar para o final. É, eu desejo para vocês um ótimo curso. A gente está disponível. É só mandar mensagem lá no Correio Tech, tá bom? A Gabriela está perguntando se vai ficar gravada. Vai ficar gravada. Fiquem atentos a essa pontuação que o Analder falou, da entrega das atividades, da participação no curso, porque isso tem salvado algumas pessoas aí na prova escrita, né? Então, às vezes você não está num bom dia, você não tem um bom rendimento, e aí aqueles 3 pontinhos fazem muita diferença, né? Eu vejo vocês. É isso, gente. Boa noite. Até mais. Sucesso. Agora eu vou para outra aula. Tchau. Valeu, professora. Muito obrigado, Paula. Bom, vamos lá, continuando. Então, só lembrando, gente, que a partir desse momento eu não tenho acesso ao chat. Então, se vocês fizerem alguma pergunta, abram o microfone e façam a pergunta, porque eu não tenho acesso ao chat. Só vou ter quando encerrar a aula, tá? Creio que já está acabando também, ok? Aí, no final também, quem quiser fazer as perguntas também, pode ficar à vontade.
Então, vamos lá. Sobre aproveitamento de estudos, guarda religiosa e condição de especial. Você tem que esperar o comunicado da coordenação. Não sei se já saiu, né? Mas aproveitamento de estudos é quando o aluno já tem um outro curso na área e ele quer fazer o aproveitamento. Ou seja, ele não quer cursar aquela disciplina de novo porque ele já tem conhecimento. Ele pede o aproveitamento de estudos, ok? Importante. Nos nossos cursos, você só consegue aproveitamento de disciplina dos componentes transversais, tá? Então, de comunicação, inglês e ética. Dos macrocomponentes, você não vai conseguir, tá? Você vai ter que cursar todos eles, combinado? Guarda religiosa. Quem é daquelas religiões que guardam o sábado, né? E que, portanto, não poderão fazer a prova no sábado porque a sua religião guarda o sábado, né? Você não vai ser prejudicado por isso, tá? Você vai ter uma nova data para fazer a prova, desde que você apresente a documentação correta, tá? Ah, professor, mas eu trabalho no sábado e também não consigo ir no sábado. Posso fazer no dia da guarda religiosa? Não, infelizmente não. A legislação garante que esse dia é apenas para quem tem guarda religiosa, ok? Então, quem trabalha precisa conseguir aí um dia de folga para ir fazer a prova. Se precisar de uma declaração que vai fazer a prova, pode pedir, tá? Mas tem que fazer no sábado mesmo, tá? A prova de meio de semana é apenas para quem tem a guarda religiosa, tá? E condições de estudos eu acabei de falar. Mas para tudo isso aí vai ter o comunicado oficial da coordenação. Então fiquem sempre atentos aos recados que aparecem lá no quadro de comunicação, quadro de avisos. Aqui é a mesma coisa, né? Alunos em regime de guarda religiosa têm que fazer o upload do documento. O aluno ausente no primeiro exame deve justificar o motivo e solicitar o segundo exame ao professor mediador. Ou seja, são 2 exames, ok? É sempre um, pula uma semana, depois tem outro. Mas você não pode escolher qual você quer fazer. Ah, não quero fazer no primeiro, vou fazer só no segundo. Não. O primeiro exame ele é obrigatório. Então, se você não pode fazer o primeiro exame, você precisa justificar, ok? Se você não justifica o motivo de ter faltado no primeiro exame e solicita o segundo exame, você vai ser considerado desistente, ok? Então, se você vai no primeiro e vai mal, não consegue os 16 acertos, você está automaticamente convocado para o segundo. Mas se você falta do primeiro e não justifica, você não estará convocado para o segundo. Então fiquem atentos a isso, ok? Ah, eu tenho um compromisso, ok. Então vai lá, justifica, avisa o seu mediador que a gente vai inscrever você para o segundo exame, ok? Então, se tiver algum empecilho, não se esqueçam disso. Outras informações importantes, né? Então, lá tem o manual do aluno, está disponível no ambiente. Sobre disciplina, se você quiser saber um pouco mais, tá lá nas FAQs, nas perguntas frequentes. A abertura é no dia 9 do 2, então já abriu, tá? Então já deve ter alguma informação no quadro. Desistência, o aluno que não acessa o ambiente nos 15 primeiros dias vai ser considerado desistente e perde a vaga. Carteirinha de estudante, a SEAD não fornece carteirinha, então nós não fornecemos carteirinha de estudante, apenas a declaração que você mesmo consegue emitir lá pelo portal. Com essa declaração, você consegue fazer aquela carteirinha da Uni, tá? Então, paga para fazer, né? Mas é o melhor a se fazer, tá? Até porque muitos eventos só aceitam aquele tipo de carteirinha. Então, se você precisa da carteirinha de estudante, vai pegar a declaração lá e fazer, ok? Nós não fazemos a carteirinha. Problemas de acesso ao ambiente, dificuldades ou dúvidas, procura coordenação no Correio Tech ou e-mail, ok? Então, não deixem de procurar coordenação para resolver algum tipo de problema. Às vezes você fala, não vai ter jeito, eu vou desistir. Não, procure a gente antes, tá? A gente quer que vocês cheguem ao final do nosso curso e a gente sempre vai fazer o possível. Então, aconteceu um problema no meio do caminho, vamos conversar. Antes de você desistir, vamos conversar que a gente tenta aí uma solução que seja possível para todo mundo, ok? Calendário. Então, já está disponível o calendário lá, tá? Ah,
pelo calendário vocês vão conseguir ver a data dos exames e quando abre e fecha cada agenda, ok? Os encontros síncronos, necessidade de participar. O que acontece? Nós podemos substituir a atividade da semana por uma atividade do encontro síncrono, né? Essa semana a gente vai ter um encontro síncrono que vale a atividade da semana. Então, quem participa do encontro síncrono e faz aquela atividade, fica dispensado de fazer a atividade da semana, ok? Mas e quem não pode participar? Quem não pode participar não vai ser prejudicado, mas vai fazer a atividade da semana normal, ok? Essa, quando substitui, só quem está presente ao vivo, online, é que pode entregar, tá? Os demais têm que entregar a atividade da semana. Então, fiquem atentos. Mas sempre que isso acontecer, os professores avisam antes, tá? Então, tipo, essa semana vai valer. Então, eu vou avisar vocês. Quando eu avisar sobre o encontro, eu já vou avisar que vai ter uma atividade que substitui. Isso evita que você faça a atividade antes do encontro, ok? Aqui os horários de mediação, né? Então, eu tenho aqui o horário do Paulo, tá? Então, o Paulo é professor de DS1, ele vai estar das 9h20 às 10h20 e das 14h20, das 14h40 às 17h40 na terça, na quarta das 9 às 13 e das 14 às 18 e na quinta das 9h30 às 13h30 e das 14h30 às 17h30. Então, reparem que ele tem 2 dias de encontro de o dia todo de aula, né? E tem um dia com 2 horas, ok? E aí o encontro síncrono ele vai ser ou na terça às 9 da manhã ou na quinta às 9 da manhã, ok? Então esse é o dia de encontro com o Paulo. Os meus, na segunda-feira a gente tem das 17 às 18, na terça das 17, aí ficou errado, não é das 20, é das 17 às 19. Eu errei aí. Quarta-feira, das 16 às 20. Eita, tudo errado meu horário, gente. Não é que tá errado. É que eu aumentei a fonte e não coube tudo. Depois eu passo certinho o horário de vocês, tá? Mas é das 8 na quarta, quinta e sexta. Na quarta e quinta é o dia todo, das 8 da manhã até as 17 horas. E na sexta, das 8 da manhã até o meio-dia, ok? E nosso encontro, a princípio, está marcado para quarta-feira às 16 horas, ok? Eu, geralmente, não gosto de deixar um dia fixo para encontro síncrono. Por quê? Se eu deixar como está aí, quarta-feira às 16, sempre quem vai poder participar são as mesmas pessoas. E eu não acho justo. Então, eu procuro fazer em dias e horários diferentes. Então, por exemplo, numa semana eu faço de manhã, eu não costumo fazer porque quase ninguém participa de manhã. Mas eu costumo fazer uma semana à tarde, uma semana à noite, uma semana à tarde, uma semana à noite. E vou variando o dia também, de forma que eu consiga aí fazer com que todos possam participar, tá? Mas a princípio fica marcado aí para quarta-feira. Eu sempre aviso um pouco antes o dia que vai ser. E o da Paula, que estava aí com a gente até agora há pouco, é na segunda-feira, das 16 às 17, mediação. Das 16 às 17 na segunda, na quarta das 17 às 19, na quarta das 8 ao meio-dia e das 13 às 17, na quinta das 8 ao meio-dia e das 13 às 17. Na sexta ela não tem mediação. O encontro dela está marcado para quarta-feira às 18, ok? Eu até coloquei o meu na quarta-feira às 16, porque de repente seja mais fácil para vocês participarem de 2 no mesmo dia, né? Mas não sei. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas a gente vai falando disso depois com o tempo. Acordos pedagógicos. Eu tinha editado isso aqui e acabou, né? A única coisa que os professores pediu para colocar aqui no acordo pedagógico é sobre a comunicação, né? Para que vocês sempre enviem comunicação por eles pelo Correio Tech, ok? Então, vocês vão ter aí os e-mails, né? Vocês já receberam e-mails nossos, então pode se comunicar por e-mail também, mas por Correio Tech a gente responde mais rápido, ok? Até porque nossos e-mails vão ser mudados daqui a uns dias, então fiquem atentos, ok? Então, não entre em contato com o professor pelo WhatsApp, ou por outro meio que não é oficial, né? Pelo outro lado, ok? Sobre grupos de WhatsApp,
Para preservar a privacidade de todos e em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, orientamos que evitem o uso de grupo de WhatsApp para tratar de assuntos do curso. Grupos desse tipo envolvem o compartilhamento de números de telefones, mensagens e outras informações pessoais, o que gera exposição indevida de dados. Sempre que possível, utilizem canais oficiais do curso de comunicação e esclarecimento de dúvidas. Contamos com a compreensão de todos, ok? Então, aqui a gente tá falando sobre o grupo de WhatsApp, então, para que vocês não criem grupo de WhatsApp. Ih, acabou. Achei que tinha mais, acabou. Bom, então, para nossa apresentação era isso que eu tinha aí para vocês. E agora eu vou, então, abrir para que vocês façam as perguntas de vocês aí, né? Se alguém quiser, pode abrir o microfone e falar, ou, ou mandar pelo chat, ok? Roseli está com a mão levantada, quer fazer alguma pergunta? Roseli, não? Juan? Oi, meu áudio tá Tá. ok, ótimo. Então, as atividades, as aulas, as eventos, elas vão ser abertas e vai depender de nós. E Tá cortando, Juan. Sumiu. Se é a sua ou a minha internet. oi, é que Agora foi. o meu microfone não é tão bom assim. Se cortar, me fala na hora, tá? Que daí Tá. eu escrevo. Mas então, as atividades, as agendas, elas vão ser disponibilizadas e vai depender de nós de organizar nosso tempo entre o período que vai estar aberto para realizar elas, não é? Sim. Então, como é que serve essa casa? Tá Tabela? cortando? Então, na tabela diz que elas têm uma carga horária, né? A carga horária Uhum. online em horas. Uhum. Como Cortou? é que funciona essas horas? Se é algo É que. assim. O que que acontece? O curso técnico ele é aprovado com uma carga horária, tá? Então, essa carga horária é a carga horária, digamos, necessária para que você consiga ver todo o conteúdo que a gente vai passar, tá? Não necessariamente você tem que cumprir essa carga horária, ok? Você pode fazer com menos tempo e pode fazer com mais tempo, porque tem pessoas que aprendem em tempos diferentes, tá? Então, aquilo lá é apenas questão ilustrativa, porque no final você vai receber um certificado com uma carga horária X, ok? Então, é simplesmente ilustrativo. Não, você não é obrigado a seguir aquela carga horária. Eu vou entrar aqui no sistema e deixar logado para cumprir o horário. Não, não precisa, ok? A entrega da atividade já vale a quantidade de horas daquela semana, tá bom? Então, esses horários é só mais ou menos normalmente quanto demora para fazer as atividades. Cortou tudo, não entendi. Tá me ouvindo agora? Tô. Então, esses horários é tipo só mais ou menos, mais ou menos quanto tempo dura, quanto tempo demora para Isso, fazer. Tá seria bom. isso. É ilustrativo, tá? O quanto de hora você vai se dedicar depende de você, tá? Não, não tem nada obrigatório, né? Um aluno pode gastar 10 horas para fazer aquela agenda e um outro gasta 5 sem problema algum, tá? Tá, muito obrigado. Roseli estava com a mão levantada, mas aquela hora não falou nada, tá? E agora? Não? Gabriela? Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. O senhor está conseguindo me ouvir? Tô ouvindo.
Beleza. A minha dúvida é sobre o ambiente virtual. Eu estava explorando ali a página, eu vi que tem um bloco de notas. Eu sei que tem muita coisa lá que é compartilhada. Esse bloco de notas é individual? Seria só para a gente usar nos estudos ou é alguma coisa que os outros alunos acessam também? Não. Do ambiente virtual, a única coisa que é compartilhada com os outros alunos é o blog, tá? O bloco de notas é compartilhado só com o seu professor, tá? Então, os tutores têm acesso ao seu bloco de notas, tá? Os outros alunos não. Os outros alunos só conseguem visualizar o seu blog, tá? Há algumas atividades no nosso curso, eu acho que não tem nenhuma atividade desse tipo, mas tem atividades que é feita pelo blog e aí os outros alunos conseguem verificar. O bloco de notas não, ele é individual e ele é seu. Quem tem acesso a ele é o seu tutor. Entendi, muito obrigada. Gabriel Alcaide. Oi, professor, tá escutando? Estou escutando. Se você falou que dá para ver as aulas depois que elas terminam, onde que dá para Sim. ver elas? Lá no onde fica as aulas. Vai ser postado tudo lá mesmo? Vai ficar tudo lá, vai numa sequência. Então, lá tá agora, nesse momento, tá só a agenda 0. Sexta-feira, depois do meio-dia, você vai entrar, vai estar agenda 0, agenda 1 DS, agenda 1 TI, agenda 1 comunicação. Na outra sexta, vai estar essas 4, mais agenda 2 DS, agenda 2 TI, e assim por diante. Aquele Tá menu bom, vai crescendo. entendi. Obrigado. E importante, tá? Quando é recuperação, por exemplo, você não recebe aviso de que está de recuperação, não aparece uma agenda só de recuperação. Então, se você deixou de fazer a atividade da agenda 2, você tem que lembrar depois de ir lá na agenda 2 e fazer a recuperação, ok? Não, ela não fica num lugar especial só porque está de recuperação, tá? Então, fiquem atentos a isso. Entendi. Mais alguém? Gustavo colocou aqui, não estou conseguindo lugar no meu e-mail institucional. Como posso entrar em contato para resolver? Gustavo, o convênio entre Santo Paulo Souza e Microsoft está acabando, tá? Então, os e-mails institucionais só vão funcionar até o próximo dia 28, tá? Então, eu nem te aconselho a procurar ajuda para resolver, né? A gente teria aí a nossa equipe para resolver, mas nem adianta, porque daqui 14 dias, 14, 18, 16 dias, ele vai deixar de funcionar, ok? Vocês vão receber o e-mail institucional novo, que vai ser aluno.cps.sp.gov.br, tá? Então, aguarda que em breve vocês vão estar recebendo o novo e-mail institucional aí, ok? Eli, Boa noite, professor. Tá me ouvindo? boa noite. Legal, boa noite a todos também. Professor, se por um acaso eu precisar usar um computador ou alguma coisa da ET, lá do POM, eu posso não utilizar? Então, eu até falei disso durante a aula, não sei se você estava no momento. O que que acontece? A ETEC Polo, ela é uma parceira nossa. E aí, parceiro, você sabe como é que é. Tem parceiro bom, parceiro mais ou menos e parceiro ruim. Então, se você precisar, o que que você vai fazer? Vai mandar um correio tech para a professora Kelly. A professora Kelly vai entrar em contato com a ETEC para solicitar isso. Se você ir direto, talvez eles não vão deixar. Mas fazendo esse caminho com a coordenação, eles costumam autorizar, ok? Então, se for precisar, envia um correio tech para a Kelly, que é a coordenadora, e ela vai fazer esse meio de campo para conseguir essa autorização para você, ok? Obrigado, professor. Juan, Oi, ouvindo, né? tô ouvindo. Roseli, abaixa a mão, vai ficar cansada. Tá. Então, é que você falou, você mencionou o e-mail e me veio à memória um e-mail que eu tinha recebido, falando que no dia 28, eu acho, o meu e-mail institucional ia acabar, eu acho, eu tinha que fazer o backup e eu ia receber um outro e-mail, é isso? Você recebeu um e-mail dizendo que o seu e-mail institucional vai deixar de existir. Isso todo mundo recebeu, tá? Isso. Todo mundo que já tenha um e-mail @ETEC. E hoje a gente recebeu a notícia de que os alunos receberão esse e-mail
aluno Centro Paula Souza, e os professores vai ser só @Centro Paula Souza. Então, se você tem algum arquivo, alguma coisa importante, faz o backup, porque a partir do dia 28 ele deixa de existir e não tem mais acesso, ok? O novo vai demorar um pouquinho, é um processo demorado, tá? Principalmente porque vai criar dos professores, depois criar dos alunos, então é um processo um pouquinho demorado, tá? Mas vocês vão receber sim. Então, tá saindo, né? Volte. Então, ainda não saiu esses novos e-mails, vão sair. E os que nós nós fizemos login agora, eles vão ser deletados, né? Isso. E caso eu não tenha feito nada importante ou adicionado nada importante nesse e-mail institucional, praticamente não tem nada importante do que fazer o backup. Isso. Se você não tem nada, é só deixar que ele vai sumir sozinho. Criar um novo e-mail e fazer o processo de login no Teams, no Microsoft de novo, né? Isso. Authenticator. Tá. Obrigado mais uma vez. Deixa eu ver aqui. O Nico colocou lá no chat. Boa noite, tudo bem? Eu sou. Oxe, é o Franco, mas tá Nico. Bom, e gostaria de tirar uma dúvida sobre o curso. Queria saber quais ferramentas e linguagens teremos acesso durante as aulas. Por exemplo, vamos utilizar Python e Java? Também gostaria de saber se teremos contato com outras tecnologias, como HTML, CSS, JavaScript, banco de dados, MySQL, Postgre, Git, GitHub, frameworks e bibliotecas específicas, desenvolvimento de aplicativos e sistemas web. Franco, é o seguinte, a parte de DS eu não vou saber te responder, ok? Você vai ter que questionar o Paulo, que é o professor de DS. Sei algumas coisas, por exemplo, eu sei que vocês vão ver HTML, CSS, JavaScript, isso eu sei, ok? Mas a linguagem, o curso de vocês são a primeira turma da nova matriz. Então, teve mudanças. Então, eu não sei te dizer. Tinha Java na anterior. Não sei se foi substituído por Python. Então, qualquer coisa que eu fale aqui, eu posso estar errado. Então, é melhor questionar o professor Paulo depois, ok? Banco de dados está na minha disciplina, tá? Em TI. Então, em TI, a gente vai ver banco de dados, a parte teórica no primeiro módulo e a parte de SQL no segundo módulo, ok? A parte de GitHub, se eu não me engano, tem também, mas em DS, Frameworks utiliza também mais lá e assim por diante, tá? A parte de desenvolvimento, infelizmente, vou ficar aí te devendo, porque não é a minha parte do curso, e o curso está mudando, né? Aí fica um pouquinho mais difícil, tá? Mas pergunta para ele depois, pode ser por correio tech ou na próxima aula que ele tiver com vocês, e aí ele vai saber te responder melhor, tá bom? Ah, Karina, não entendi direito sobre o encontro síncrono. Como funciona? Finalidade. Poderia explicar novamente? Claro. O encontro síncrono é tipo esse momento que a gente está tendo aqui. Um encontro em que a gente está ligados de forma síncrona, né? Ou seja, ao mesmo tempo. Vocês conseguem tirar dúvida ao vivo, tá? Então, esse é o nosso encontro síncrono. Ele ocorre uma vez por semana para as disciplinas semanais e uma vez por quinzena nas disciplinas quinzenais, tá? Então, por exemplo, semana que vem, a gente tem a nossa agenda 1. Então, a gente vai ter um encontro específico da agenda 1, tá? Vocês vêm com as dúvidas da agenda 1, a gente vai bater um papo, vamos fazer alguma coisa falando sobre a agenda 1, tá? Vou tirar dúvida de vocês sobre a atividade da semana que vocês têm para realizar e assim por diante, ok? Então, o encontro síncrono é esse momento. É como se fosse uma aula presencial, só que a gente está longe, só mediado por tecnologia, só que ela não é obrigatória, tá? Ninguém é obrigado a participar dela, até por conta do horário, né? Cada um tem um horário diferente. Seria impossível a gente achar um horário que agrade a todo mundo. Então, por conta disso, ela não é obrigatória. Mas fica gravada, né? Então, ao final da aula, a gente pega a gravação, manda para vocês, e quem não pôde participar ao vivo pode assistir a gravação, ok?
Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Tá saindo. Eli, Professor, eu não vi se o senhor falou durante toda a apresentação, mas teremos, por exemplo, algumas palestras técnicas, palestras de algumas empresas, palestras de Microsoft, alguns profissionais ali falando uma hora conosco ou não? olha, costuma ter, tá? Mas isso aí eu não posso te afirmar porque isso tá, tipo, fora do nosso controle, né? Nem sempre a gente consegue encontrar. Mas, por exemplo, se vocês falarem, professor, eu queria saber mais sobre um determinado assunto, assim, será que consegue? Eu posso tentar conseguir alguém para fazer esse encontro com vocês, posso pedir para a Kelly. Então, quando a gente consegue profissionais dispostos a fazer, a gente tem sim, tá? Mas não é uma coisa que eu posso te afirmar, tá? Mas eu posso, de repente, tem um tema assim que é super interessante. Vamos convidar alguém que domina o assunto para falar com os alunos? Então, a gente pode fazer sim, tá? Inclusive, se de repente vocês conhecem alguém e que se dispõe a doar esse momento, né? Porque a gente é público, a gente não tem dinheiro para essas coisas, né? Então, conhece alguém assim que é muito bom, né? Quiser fazer o projeto aí, fica à disposição, né? E eu também conheço algumas pessoas, a gente pode aí ao longo do semestre fazer alguns debates, algumas palestras, tá bom? José Pi, você tinha levantado a mão e abaixou. Desistiu de perguntar? Não? Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Ah, aproveitando a deixa do Eli, vocês ajudam com o estágio durante até o final? É o seguinte, no mural de vocês sempre vai aparecer vagas de estágio, tá? Então, também é importante consultar o mural lá por conta das vagas. Mas já adianto, a maioria das vagas são para capital, tá? Aqui a gente tem gente espalhado do estado inteiro, né? Não é do Iapoque ao Chuí, porque só tem do estado de São Paulo, né? Tem alguns de Minas também que costumam pular a fronteira e vir. Mas não. Mas sempre que aparece alguma vaga que é ofertada para a gente, né? A gente tem algumas parcerias de estágio, divulga lá. Mas, por exemplo, se você conseguir um estágio na sua cidade também e quiser fazer, você pode fazer, porque você é um aluno de ensino técnico e tem esse direito, ok? Então, a gente faz toda a parte de documentação, sim. Lucas Costa. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá ouvindo? Boa noite. Boa Eu noite. queria só perguntar a respeito do DTCC. O tema, a princípio, são vocês que determinam ou durante o estudo a gente que indica o que a gente vai fazer, qual que é o projeto? Mas, gente, para Então, que se preocupar com isso? desculpa, eu sei disso, é que eu já trabalho em alguns projetos, eu queria saber se eu posso colocar eles para aprender, É, entendeu? Foi daí que eu comecei o curso. Se preocupar com isso é tão eficaz quanto mascar chiclete. Não, brincadeira. O nosso TCC é o desenvolvimento de um software, né, de um sistema. Ele é feito em grupo, tá? Obrigatoriamente, não tem a opção de fazer o trabalho sozinho. Ele obrigatoriamente tem que ser feito em grupo. Ele é realizado em 2 etapas. No segundo módulo, né, já no semestre que vem, vocês vão fazer o planejamento dele, onde vocês vão escrever o projeto, definir o tema, essas coisas. E aí no terceiro módulo vocês desenvolvem, tá? Então a gente não vai te dar o tema, é você quem tem que procurar. A única regra é que não pode ser uma situação simulada, tá? Então, eu não posso inventar um problema para resolver, tá? Eu tenho que resolver um problema que de fato exista, tá? Mas é você quem traz o problema para a gente e não a gente que te dá o problema, ok? Então, se você já trabalha com projetos, você já está aí com milhares de ideias na cabeça. Mas, por exemplo, eu tenho uma vizinha minha que tem uma loja de roupa, eu vou fazer um sistema para ela. Posso? Pode, né? Então, eu quero fazer um site para minha mãe que vende bolo. Pode? Pode. Eu quero fazer um site para uma farmácia, mas eu não conheço nenhuma farmácia, mas eu gosto tanto de farmácia que eu quero. Pode? Não, não pode, porque você não tem uma farmácia. Então, não é uma situação simulada, fictícia, tem que ser uma situação real, ok? E aí dá para a gente pensar grande, né? O que a gente sempre fala pensa em, de repente, aplicações que vão resolver problemas da sociedade, né? Isso costuma
ser bacana, que depois você pode levar esse projeto para feiras, inclusive para a feira do Centro Paula Souza. Então dá para ir pensando aí em alguma coisa, ok? Se quiser já ir amadurecendo a ideia, a gente pode ir trabalhando. Esse semestre eu estou só com o primeiro e terceiro, não estou com o segundo, mas eu costumava estar com o segundo também no momento da escolha do tema. E aí, se precisar de alguma ajuda aí para pensar no projeto, a gente pode já fazendo isso desde já, ok? Então eu fico à disposição. Gabriel dizendo que precisava sair. Matheus levantou a mão. Matheus Pupim. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Tem uma turma que a sigla é FAV e a outra é FAW. O que significa essa sigla? Nada? Ah, não significa nada? Ah, então tá Nada, bom. absolutamente nada. Significa simplesmente que a FAV era antes da FAU, uma coisa assim, tá? Não tem nenhuma explicação plausível. É totalmente, não é aleatório porque é sequencial, tá? Então, mas pelo menos a turma FAV eu posso falar que é minha favorita, né? Perfeito. As duas, Tá né? bom. Porque a outra é W também, dá para ler como o W é um duplo V, então as duas é minhas turmas favoritas. Mas é só uma sigla mesmo, tá? Essa sigla vai mudando, né? Quando vocês forem para o segundo semestre, ela recebe uma outra nomenclatura e assim por diante. Mas é sequencial, tá? Agora a gente chegou no F. Até outro dia a gente estava no... Na última turma a gente estava no E. E vai indo assim, até acabar o alfabeto. Mas não tem... Não procure explicação no que não tem. É aleatório mesmo. Ok, obrigado. Mais alguém? Não? Atualmente estou em processo de reabilitação pelo INSS. Queria entender como funciona a questão do estágio nessa minha situação. Também gostaria de saber como funciona o estágio para PCD. Ou é franco, né, Tanicoli? Mas acho que é franco. Isso eu não vou saber te responder, meu querido. Aí você precisa questionar a Kelly. Manda um correio tech depois para ela, que ela vai te falar como funciona isso de INSS, tá? Eu não sei te dizer. O estágio, da mesma forma, você só precisa encontrar uma empresa que está contratando o PCD e aí a gente faz toda a documentação de estágio. Mas manda um para ela, porque muitas vezes eles mandam direto para ela falando, especificando que a vaga é PCD, né? E hoje muitos estágios também é EAD, né? É à distância, home office. Então, manda um e-mail para ela, conversa com ela certinho que ela vai saber te explicar melhor, tá bom? Professor, geralmente quais tipos de matérias os professores disponibilizam para a realização das atividades? Toda semana vocês vão ter uma apostila, né, que é o nosso livro-texto, e alguns links, né, de vídeos ou de outros materiais para você fazer, tá? Mais do que você consegue consultar. Então, é isso que a gente vai disponibilizar sempre para vocês. Durante o encontro síncrono, eu, pelo menos, costumo falar sobre a atividade, explicar melhor a atividade. Então, eu sempre peço para vocês aguardarem, né? Então, vai abrir amanhã a atividade. Antes de fazer a atividade durante o fim de semana, espera o próximo encontro, porque aí no encontro eu vou explicar para vocês como fazer, né? Semana que vem eu vou ter que fazer o encontro provavelmente na quinta. E aí eu explico para vocês, tá? Aí depois vocês enviam, tá? Porque se você enviar e aí depois eu falar para você e você entender de outra forma, aí já era, né? Então, mas quem já entendeu, não, tô ciente, entendi tudo, pode mandar, não tem problema nenhum, ok? E sempre que você precisar de uma ajuda a mais também é só pedir. Mais alguma pergunta? Não? Posso encerrar? Bom, é o seguinte, eu não vou encerrar o encontro agora, eu vou encerrar a gravação, ok? E aí eu continuo falando com vocês, mas aí sem gravação, ok? Aguardem só um minutinho. Então, para quem está assistindo gravado, tá aí a nossa apresentação. Ficou alguma dúvida, manda um correio tech que a gente vai procurar esclarecer para vocês,
Ok? Beijo no coração de vocês e até a próxima aula.